Então, aí nós todos temos as condições de poder manipular a energia. Claro que a gente vai sempre querer trabalhar a energia da melhor maneira para nós, né? Então, voltando à questão da situação, das entradas, né? Aí nós vimos lá a questão dos corredores, as portas que abrem para paredes, né? Existem outros tipos de portas e no caso vamos falar da porta que abre de frente para uma janela. Ela pode abrir de frente para uma janela, como também ela pode abrir de frente para outra porta, né? Então aí é o que acontece. A gente tem que colocar uma situação, algum vetor para essa energia não escapar. Porque o que mais acontece é que o Ti entrando suavemente pela porta, e aí ele vê, né, entre aspas, né, ele sente que existe um vácuo puxando ele para uma outra janela logo de frente ou outra porta, né? Então ele vai acabar se transformando em Chá. Aí ele aumenta a velocidade e segue o fluxo, né? Ou seja, sai do ambiente, aí deixa a residência com uma energia mais fraca, né? E praticamente não vai ter harmonia dentro desse imóvel, porque a gente precisa do TI, que é a energia vital. Então a casa tem que estar abastecida com essa energia vital para poder fluir tanto os moradores como a própria casa, né? Para ela ser gostosa, cheirosa, né? Bonita, bem clara, né? Harmoniosa. Então é importantíssima a qualidade do TI. Então quando você tem uma fuga de energia nessa situação, que são duas portas, né, ou uma porta e uma janela alinhadas, né, uma de frente à outra, aí você acaba tendo um problema. A cura inicial para esse tipo de situação é você colocar um cristal facetado, né, que você existe aí algumas marcas, né, uma mais famosa aí que é quase que tipo uma joia, e também você tem o cristal facetado um pouco mais inferior, mas não deixa de ser tão bom, que é o egípcio, né? Então nós temos lá o Swarovski, que é o top de linha, né? E o egípcio, que funciona muito bem também. Então você tem essa opção. O pessoal me pergunta, mas eu posso pôr pedra, cristal, cristal mais inferior? Pode, mas você não vai ter tanta, como a gente diz, vai aproveitar a energia, porque esses outros cristais aí a gente não sabe como eles são feitos, né? E esses dois a gente tem certeza que a qualidade é muito boa. Então você evite utilizar, como a gente fala aí, algumas receitas mais em conta. O que a gente tem como opção é essas duas que eu já lhe falei. Existem outras possibilidades? Sim. A gente pode criar uma barreirazinha, né, dependendo do tamanho do local. Aí você pode pôr um biombo, que também seria uma outra situação, né, que vai, né, diminuir a velocidade do tchá, mas nesse caso você acaba tendo que utilizar realmente esse tipo de cura, que é o cristal, né, que é uma questão muito boa. Você pode optar também pelo sino dos ventos, né, que também é uma outra estratégia, mas tem pessoas que não querem colocar sino dos ventos dentro de casa, né? Ele não é tão, como a gente fala, harmônico na questão interior, para você fazer de utilizá-lo como também um adereço de decoração, né? O cristal é um pouco mais discreto, né? Normalmente são tamanhos menores, né? O sino dos ventos eles já são um pouco, né, mais volumosos. Então você tem essa opção, né? Que seria uma maneira de fazer a cura. Uma outra situação também é quando você tem portas, né, que uma abre de frente para a outra. Aí a gente já está falando não na questão de porta de entrada, mas aí pode ser a porta de um banheiro com um quarto, a porta da sala ou do escritório com o quarto, e teremos aí múltiplas possibilidades dessas duas portas estarem de frente uma com a outra, depende de como foi feito o projeto arquitetônico, né? E qual era a ideia tanto da pessoa que concebeu o projeto, como também qual era a ideia do proprietário, o que ele queria aproveitar. Então você pode existir, em alguns casos, imóveis nessas condições, que vão ter duas portas, uma de frente com a outra. Praticamente, a situação de cura é a mesma, né? Você vai colocar um cristal facetado de frente, bem no centro entre as duas portas, né? E vai harmonizar a situação, para poder chegar e ter um aproveitamento da energia.
aí ambos os cômodos vão receber. É claro que é importante você também veja qual é a disposição dos cômodos na parte interna, né? Porque pode acontecer que uma dessas portas, ou quem sabe as duas portas, tenham também a sua abertura de frente para uma janela. Suponhamos que seja um quarto, o outro também seja um quarto ou um banheiro, pode ocorrer elas terem em linha reta janelas. Aí vocês vão ter que também utilizar a mesma cura, né? Como foi dito no anterior, porta que abre para a janela ou porta que abre para outra porta, sempre colocar um cristal facetado entre as duas portas ou a porta e a janela. Então essa é uma das curas, né? Realmente para essa situação, o que a gente pode argumentar é isso, você utilizar o cristal facetado. Se não quiser utilizar, recomende que as portas se mantenham sempre fechadas, né? Isso é uma outra recomendação. Mas para essa situação, essa é a cura que nós temos, né? Você pode se utilizar também do sino dos ventos, né? Mas é como eu voltei, eu nunca comento muito sobre o sino dos ventos, está na apostila, né? Porque ele faz parte. Até por sinal, o sino dos ventos eu acho uma cura até melhor do que o cristal facetado. Mas é muito difícil você colocar sino dos ventos dentro de casa, né? Tem um sino de bambu, mas os de bambu ainda são maior ainda que os sinos de metal. Então realmente você acaba tendo pouca opção, né? Então se você chega e vê lá que a porta de tá abrindo uma de frente para outra, se porventura é uma de quarto e outra de banheiro, tem que tomar cuidado, manter sempre essa porta do banheiro fechada, porque pode acontecer, dependendo do setor que o banheiro se localizar, ele vai ser um ladrão de energia e aí ele pode levar à saúde, causando desde uma diarreia ou qualquer outra coisa, um problema de estômago e etc, né? Depende muito do local que ele se encontra dentro do Paquá. E aí acarretar problemas, né? Existem aí, mais na frente na apostila fala, quando você tem um banheiro, né, nessa parte do método do chapéu negro, ele recomenda, né, que você pinte a porta toda de vermelho e ainda do lado de fora, se ele tiver com uma outra porta de frente, colocar, espelhar ela todinha, né? Realmente é uma cura que funciona, mas na minha visão, eu acho um pouco exagerado. A gente opta, né, vocês terão o direito disso, de optar, de analisar. Eu sempre recomendo fazer um bom estudo em todos os projetos para você evitar, porque vai ter cliente que ouviu falar e vai querer pôr, vai querer espelhar a porta toda. Outras pessoas já vão ser mais discretas e vão achar que é um exagero. Então aí você vai ter que curar o banheiro com os gráficos radiônicos, que também vocês vão aprender no módulo da radiestesia e radiônica, né? No momento que a gente está comentando isso, que é para vocês trabalhar em cima disso, né? A gente chega e fala lá que você vai utilizar o espelhamento das portas, mas você tem que analisar muito a questão do cliente, né? Se você gosta também, se você vai fazer na sua casa, aí você segue a risca como está na apostila. Senão você vai adquirir a experiência, né, e o conhecimento no decorrer do curso e você vai ter outras opções para você poder trabalhar esse tipo de situação. Por enquanto a gente vai comentando assim, você vai seguindo a apostila e eu vou dando as aulas e recomendando, né? Aqui a gente tem uma outra situação, essa é mais rara, mas acontece. Um tipo de um corredor, né? Depende da questão dos imóveis. É muito difícil você encontrar imóveis nessa situação, porque normalmente o corredor acaba ligando as portas todas do mesmo lado. Mas, se amanhã ou depois vocês encontram uma situação semelhante, que a gente chama aí de portas que parece que estão alinhadas, mas não estão, né? Elas estão um pouco longe uma da outra, a cura praticamente é a mesma. Você encontra o ponto entre as duas portas, você vai fazer como se fosse uma linha reta, né, na abertura das portas e ver onde é o centro. Aí você coloca um cristal facetado ou também você pode colocar um sino dos ventos, vai de você. Eu tenho utilizado muito luzes, né? Atualmente agora que é tão fácil a gente comprar as luzes mais modernas, né? As lâmpadas no caso, então eu ilumino bastante essa situação e isso ajuda em muito
a questão da harmonização, né? Na questão da apostila, você vai ver que a cura é utilizar os espelhos para criarem um ambiente, né? Então você segue como está na apostila, se achar mais funcional, né? Muita gente prefere seguir a parte tradicional. Eu, como vou ensinar a vocês também, a gente utiliza outras escolas, então você acaba utilizando outros tipos de conhecimento e experiência. Eu aqui nesse caso, eu também substituiria os espelhos por quadros, dependendo da largura do corredor, até questões de colocar alguns objetos de decoração também cairiam bem, né, para você tirar essa impressão e criar uma harmonia. Então você tem lá algumas opções de cura. Na prática, né, na teoria, o chapéu negro ensina você a fazer esse tipo de situação. O quadro funciona bastante, né? A gente até colocou na questão da apostila, né? Para você não seguir muito a parte só de usar os cristais. Então você tem outras opções. A gente seguindo aqui, né? A gente vai ver o que? Um corredor um pouco mais extenso com várias portas. Aí parece que a gente está chovendo no molhado, né? Como diz, a cor é sempre igual, né? Mas o que acaba levando em consideração é a questão da porta no final do corredor, que, como diz, além de ter várias portas, né, como diz, várias bocas, né, então quer dizer, muita falação, muita discórdia, muita discussão, né, você acaba tendo um local um pouco mais com energias que a gente pode dizer de falta de entendimento, né, porque muita gente falando ao mesmo tempo, todo mundo dando opinião, você não chega a lugar nenhum. Então você acaba tendo essa situação. A cura realmente é você utilizar o sino dos ventos ou então o cristal facetado, né? No caso aqui a apostila diz que você coloque o sino dos ventos, mas o cristal facetado também é muito bom. No caso da porta, de novo, né, como a gente sabe que tudo que é